estamos aqui na Lagoa do Bonfim, município de Nisa Floresta, Rio Grande do Norte, Brasil. Foi desse local que conseguiu pela primeira vez na história um piloto da uma empresa francesa, da Aeropostal, levantar voo, levando as correspondências da América do Sul para a Europa. Ele saiu daqui em direção à África, que é o local mais próximo aqui do continente sul-americano, e de lá fez a distribuição das cartas que vinham do Chile, da Argentina, do restante aqui do país, do Brasil. Pequenos outros aviões traziam essas cartas, faziam a coleta dessas cartas desde, eu acho que Argentina, Chile, Uruguai, juntava com aqui as do Brasil, e daqui do Rio Grande do Norte, pela primeira vez, foi através de um avião. Ele desceu no Rio Potengi no dia 13 de maio de 1930, e depois que essas cartas foram distribuídas, ele trouxe cartas lá da Europa, e essas cartas foram distribuídas em pequenos outros aviões dessa empresa. Depois, outras cartas que deveriam voltar para a Europa, não, quer dizer, foram trazidas, e ele não conseguiu levantar voo lá do Rio Potengi. E fez várias tentativas por lá, e por não conseguir levantar voo lá, pegou um avião em Parnamirim, onde eles tinham uma base, aqui antigamente, antes de existir o aeroporto, e fez uns sobrevoos. A ideia dele era ir até próximo a Paraíba, João Pessoa, tentando um local para levantar voo. Quando ele sobrevoou a Lagoa do Bonfim, viu que haveria essa possibilidade. Então ele retorna nessa aeronave, que não era um hidroavião, para Parnamirim, e em Parnamirim, juntamente com um companheiro, acho que alguém daqui, né, veio seguindo a linha do trem, a estrada de ferro, que foi construída aqui em 1881, até aproximadamente, digamos, eles não tinham na época GPS, nem outro equipamento para seguir até aqui. Eu acredito que ele seguiu rastros de bois, de animais que vinham para beber água aqui nessa lagoa. Porque o que sabemos na história é que muitos animais que eram criados aqui na redondeza vinham beber água aqui na Lagoa do Bonfim. Então eles entraram aqui na lagoa para pesquisar o local. Como o avião só pode subir contra o vento, só tem condição de subir contra o vento, na época, principalmente no avião que não tinha tanta potência como os aviões de hoje, então essa foto foi tirada aqui no dia, não sei se foi exatamente no dia que ele levantou o voo, mas pelo fotógrafo João Alves de Melo. Seu João Alves de Melo, um fotógrafo muito importante, que se não fosse o registro feito por ele, muitas outras fotos que temos aqui sobre a aviação no Rio Grande do Norte não existiria. Então ele, aqui na Lagoa do Bonfim, ele completou um total de 53 tentativas. Na 53ª tentativa ele conseguiu levantar voo, ele seguiu nesse sentido, levantar voo em direção à África. E o que sabemos que essa última tentativa foi à noite, quase à noite, já escurecendo, mas passava das 5 horas da tarde. Ele já tinha recebido uma ordem superior que era para desistir dessas tentativas através, não sei se foi de telegrafia, né, de algum telegrama, e que deveria deixar essas cartas em um navio, não me lembro o nome do navio, que o navio já estava chegando em Natal. Mas ele insistentemente não desistiu e bateu esse recorde, né? Pela primeira vez, essas correspondências saíram da América do Sul para a Europa, através daqui da Lagoa do Bonfim. Embora ele tenha chegado em Natal, no Rio Potengi, mas não conseguiu levantar voo lá. Então foi da Lagoa do Bonfim que Jean Mermoz, em 8 de julho de 1930, conseguiu levantar voo em retorno lá à Europa. O ponto é isso aqui, né, Marco? Eu só vou lá, né? Exatamente. O ponto lá que ele diz. Nessa direção aí. Isso. E aí, o que é que vocês acharam? Achamos legal. Achamos legal. Alguém tem alguma pergunta para Marcos? Marcos, se para o avião voar, ele tem que ter ajuda do vento? Tem sim, o avião precisa do vento de proa, significa o vento de frente, porque ele vai tentando levantar voo e o próprio vento ajuda ele a levantar. Ele precisa sim desse vento. Pergunta bem interessante. A escritora desse livro, Mônica, conheceu Jean Mermoz? Não, ela não conheceu Jean Mermoz, porque Jean Mermoz faleceu, acho que próximo a 1940, e esse livro a editora editou recentemente. E ela não tem essa idade toda, é uma pessoa jovem ainda, a senhora Mônica Correia. Por que trouxeram o avião aqui para a Lagoa do Bonfim?
para ele voar. Esse avião que veio aqui para Lagoa do Bonfim é um avião que desce na água, né? Chamado hidroavião. Ele tem flutuadores. Nesse caso, tinha 2 flutuadores e ele tinha essa facilidade de descer na água. Já que ele ia atravessar o Oceano Atlântico, poderia ter algum problema, não tinha como ele aterrissar em areia, em terra, né? É por isso que ele tinha esses flutuadores. Ele foi trazido aqui para Lagoa do Bonfim porque ele não conseguiu levantar voo no Rio Potengi. Na época que ele começou a tentar levantar voo lá no Rio Potengi, era a época de inverno, no mês de final de junho para início de julho, e não tem tanto vento, o tal vento de proa, que pudesse ajudá-lo a levantar. Ele estava com aproximadamente 5 toneladas de peso, né, de carta, correspondência, sem falar no peso do próprio avião. Por isso que ele foi trazido para a Lagoa do Bonfim, porque ele não conseguiu levantar voo no Rio Potengi, e aqui na Lagoa do Bonfim havia uma possibilidade maior por ter esse vento de proa. Então, depois da 53ª tentativa, ele levantou o voo no dia 8 de julho de 1930. O que ele falou, vocês ouviram já essa história? Sim! Na escola. Cadê o livrinho? Tá ali. Mostra aí, ó. Na capa do livro mesmo, que vocês... Ó, vocês viram essa história nesse livro? Sim! Foi nesse livro? Sim! Também, mas não foi dá- que a professora mostrou. Enorme, lá no quadro. A foto. A foto do avião foi? O banner. Aquele banner que tá lá. Eu digo, mas é do Tá avião, contando a né? história. Foi. E estamos em cima do catamarã Jamermóis. E outra coisa que é preciso salientar, esse barco, esse catamarã se chama Jamermóis, em homenagem a esse piloto francês, que praticamente pouca gente conhece a história dele aqui. Estamos tentando aos poucos, né, fazer uma espécie de um ponto de memória para que isso não seja perdido, para que isso não fique no anonimato, que outras pessoas, não só do Brasil, mas de outros locais do mundo, saibam quem foi esse grande piloto francês chamado Jamermóis.